Sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos ler o versículo 10 e 11. Não, 9 e 10, desculpa. Achamos Lucas, capítulo 11. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Versículo 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, diga aí comigo, todo o que pede? Não, eu quero que você responda. Vamos lá, todo o que pede, o que busca, e aquele que bate a porta. Aleluia. O pastor disse que eu preguiçoso, não. Preguiçoso é preguiça. Fecha teus olhos aí. Pai de amor, em nome de Jesus, fala com o teu povo. Fala conosco, Senhor, porque a tua voz é meiga, é suave. Ela nos confronta, ela nos traz para mais perto. Eu quero te pedir que o Senhor fale com cada pessoa de uma forma especial. Que o Senhor abra o entendimento, abra os ouvidos, que as palavras entrem na mente e desça ao coração e crie raízes, Senhor, e que nós venhamos viver a tua palavra. Aleluia. Interessante que você vai encontrar na Bíblia por muitas vezes essa frase. E Jesus estava orando. E Jesus estava orando. Indo orar, voltando da oração. Você vai encontrar dezenas de vezes essa frase no Novo Testamento. A respeito de Jesus. Se referindo a Jesus. Ele por muitas madrugadas, ele deixava seus discípulos descansando, dormindo. E ia orar. E eu fico pensando, por que Jesus orava tanto, sendo Ele o próprio Deus encarnado? E eu acho interessante a pergunta que o pedido que os discípulos fazem a Ele. Ele diz, Jesus ensina-nos a orar. Talvez se eu estivesse lá naquela época, eu perguntasse para Jesus assim, Senhor, eu faria o pedido diferente. Senhor, me ensina a fazer milagre. Ou então, Senhor, me ensina como é que multiplica pão. Senhor, como é que faz paralítico andar? Ou perguntar para Jesus, Jesus, como é que prega? Uma boa mensagem, daquela que mexe no coração das pessoas. Mas eles não fizeram essa pergunta. A pergunta feita, o pedido feito a eles não foi me ensina como é que se faz as coisas, mas foi ensina-nos a orar. E aí eu pensando sobre isso, por que os discípulos perguntaram isso para Jesus? E a resposta me vem muito claramente. Os discípulos viam Jesus fazendo todos os milagres que ele fazia, tudo aquilo que estava acontecendo na vida de Jesus, e eles entenderam a princípio, logo no começo, que o segredo que havia na vida daqueles discípulos era esse. Jesus orava. Jesus passava horas orando. Jesus gastava tempo em oração.
E eu aprendo na vida que a gente perde tanto tempo fazendo tantas coisas, trabalhando na força do nosso braço, e esquecemos que o grande segredo da vida do cristão, é a oração. E a oração é uma das disciplinas cristãs. Disciplina do cristão é ler a Bíblia, é orar, é jejuar. Mas a oração, ela tem que ser algo da nossa vida que faz parte de nós. O problema que eu tenho visto hoje é que nós oramos quando sentimos uma necessidade. Quando a gente está com um problema. Mas esses coleguinhas estão hoje pedindo dinheiro, e toda hora eles dão uma buzinada dessas, né? Assustar a gente. Misericórdia. E a buzina deles é poderosa. A gente ora porque tem necessidade. E a necessidade que a gente tem é de alguma coisa. Mas a oração nunca foi com esse propósito de ter alguma coisa. A oração deveria ser uma disciplina na nossa vida, da qual nós temos o hábito de fazer, porque quando nós nos relacionamos com alguém, nós queremos conversar com essa pessoa, sim ou não. Diálogo faz parte de um relacionamento saudável. Quantos casais você ouve falar que se separaram por quê? Porque não conversavam. Um não sabia o que o outro pensava. Um queria uma coisa, o outro queria outra, mas nunca sentaram e conversaram e chegaram num denominador comum e resolveram a sua vida. Separam, porque não tem diálogo. E a oração nada mais é do que um diálogo. Onde eu falo com Deus e Deus fala comigo. Não é um monólogo, é um diálogo. E quantos de nós temos o hábito, inclusive temos até um caderninho, eu tenho, tá, irmãos? Não estou falando mal do caderninho não, porque eu tenho. Até porque se eu não tiver, você me pede oração, ali na esquina eu já esqueci de oração. Só se o Espírito Santo fizer lembrar, porque eu esqueço. Mas a gente chega com uma lista diante de Deus e lê a lista para Ele. Aqui, paizinho, ó. Isso aqui, tudo aqui, ó. E quando a lista é muito grande, a gente fala, Senhor, eu te apresento esse caderno. Porque a gente não está com preguiça de falar tudo aquilo que está no caderno. E quando não, a gente só procura Deus na hora do desespero. Tem alguém morrendo. Estão chegando na minha porta para me cobrar. Aí a gente lembra que Deus existe. Eu queria falar nessa noite com você que a oração, ela não é algo que eu faço só para mudar a situação. É algo para mudar a mim mesmo. A oração, o meu relacionamento de oração com Deus é algo que vem para me mudar, não é para mudar a situação. Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, Ele orou. Ele orou e Ele diz no capítulo 13 de João, que Ele sabia qual era a missão dEle, que Ele veio e era para isso mesmo que Ele veio. Ele estava perturbado dentro do coração dEle, porque Ele sabia o que o aguardava, e Ele não foi orar pedindo livramento da cruz. Porque a oração não é só para mudar a situação. A oração é para me trazer fortalecimento, para me dar entendimento. A oração é para me fazer guerreiro, de saber que eu vou enfrentar lutas sim, porque muitas vezes Deus sempre responde, essa é a verdade. Mas às vezes Ele vai me dizer, não. Não deixou de ser resposta. Mas é não. Então a oração, eu não faço para mudar a situação,
mas eu faço para ela mudar a minha condição. Quem eu sou. A maneira que eu vejo as coisas. Porque aquilo que às vezes para mim parece uma luta tremenda, é simplesmente uma batalha para me dar vitória. E a gente às vezes fica com medo da batalha. E a oração, ela me dá a condição para entrar nessa batalha. Mas os crentes foram perdendo esse ideal de oração. A oração que afina o meu relacionamento com o Senhor, que amplia a capacidade de ouvir a voz, que alinha a minha vida com o Espírito Santo, com a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas eu já aconselhei que me perguntou, mas como se ouve a voz de Deus? Como é que a gente distingue a voz de Deus? E eu já falei aqui milhões de vezes para vocês, que a gente só consegue distinguir a voz de alguém quando você se relaciona com essa pessoa, quando você anda com essa pessoa, quando ela fala, você fala, fulano chegou. Lá na sua casa é assim ou não é? Ah, fulano está aí. Por quê? Porque eu ouvi a voz. Ele está aí, eu sei que está aí, porque eu ouvi a voz. Você nunca vai conhecer a voz de Deus se você não conversa com Ele. Você nunca vai distinguir a voz de Deus se você não tem um relacionamento com Ele. E como eu já disse aqui, muitas vezes Deus vai dizer para você, não. Outras vezes Ele vai dizer para você, tudo bem. Outras vezes Ele vai dizer, nem sim nem não. Ele vai dizer, espera aí, ainda não é tempo. Mas nós queremos sempre, como resposta, o sim de Deus. A Bíblia diz que Jesus se perturbou no seu espírito, porque Ele sabia que a situação não ia mudar. O que Ele precisava naquele momento era de fortalecimento. E eu quero dizer para você que às vezes as coisas podem não mudar, mas Deus vai mudar o seu olhar, Deus vai mudar a sua perspectiva, Deus vai fazer algo novo em você. Não é na situação, a situação às vezes continua turbulenta, e eu vou falar para você quantas experiências que eu já tive na minha vida, de entrar dentro do quarto, clamando a Deus assim com choro compulsivo, com um soluço de não conseguir falar. Quantas vezes eu já cheguei orando, sem orar, sem falar nada, só chorar, porque eu não tinha palavras para falar, de tanta angústia, de tanta dor, e levantar diferente, com nada mudado, a situação continuava a mesma, mas eu fui transformada. Quantas vezes isso acontece na minha e na sua vida? E a oração é um privilégio, é uma honra poder falar com Deus. Se você quiser falar hoje com o não vamos lá no presidente, que é a maior autoridade, vamos no prefeito, no vereador, um vereadorzinho qualquer lá que você votou, no Zé da Bolacha, que era gente boa, você votou nele, você quer falar com ele agora. Se você não marcar uma hora, passar pela secretária, pela vice-secretária, pelo vice não sei das quantas, pelo vice da faxineira, pelo vice de 500 pessoas antes de você chegar naquele lá.
Agora, quando você vai falar com Deus, a palavra de Deus diz que você, todas as vezes que você clamar por Ele, Ele está lá do ouvido atento, com os ouvidos inclinados para você, com a mão estendida sobre você, para te dar o abraço que você precisa. É um privilégio poder falar com Deus, orar e clamar ao Senhor. Jesus nunca orou para Deus mudar a situação dele. Jesus orou para que Deus desse a ele a condição de ser o guerreiro que ele precisava ser. E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós temos vivido a nossa vida sem pedir direção para Deus. Nós fazemos o que queremos. Depois que a gente quebra a cara, a gente vai orar. Sim ou não? Depois que você já fez tudo errado. Você casa errado. Porque você estava apaixonado. Casei, eu queria muito, casei. Depois que você viu que o casamento tem os seus percalços, as suas lutas. Daí você fala, puxa, parece que não era isso que eu queria. Aí depois você fala, não, mas eu casei com esse sujeito. Meu Deus. Essa pessoa mesmo que eu casei, não estou acreditando. Aí você vai orar. Quando você deveria ter perguntado, pedido a opinião, lá atrás, antes de casar. A gente compra um negócio, aí o dinheiro não vem. Aí você ora para Deus dar o dinheiro, mas você não perguntou antes de fazer o negócio. Eu me lembro que o pastor foi comprar um carro uma vez e não pôde comprar o carro no nome dele. Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram. Hoje eles olham outras coisas, né? Mas eu me lembro que quando ele disse que ele era pastor na agência de carro, disse, a gente não vende nem para pastor, nem para pirueiro. Eu falei, misericórdia, Jesus, o que é isso? Botou no mesmo patamar o pastor e o pirueiro. Sabe por quê? Porque muito pastor chegou lá dizendo, vou comprar pela fé. Aí a fé não alcançou. Aí ele não pagou. Aí ele sujou o nome dele e imundiçou os crentes. Porque nós somos um corpo. Lembre que quando você peca, você não peca sozinho. Você está manchando o corpo, não é você. Não é? Eu não tenho nada a ver com... O povo não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, você é um corpo. Você é um corpo comigo, você está envergonhando o Evangelho, você está envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, que é o cabeça, e que eu faço parte desse corpo. Então não tem esse negócio mais não, viu? Você era, antes de ser crente, você fazia o que você queria da sua vida. Agora não. Agora você tem satisfação sim a dar. Você faz parte de um corpo. Aí a fé não alcançou. Mas ele não orou antes. Aquela coisa do calor, né? Do momento, eu quero um carro, Deus vai me honrar, Deus vai, Deus não fala, mas nem perguntou para mim como é que bota meu nome no meio. Nem me questionou, nem perguntou se eu estava nesse negócio. A palavra de Deus, ela diz, embora o assunto aqui é outro, mas a palavra de Deus diz assim, que muitos naquele dia chegaram diante do Senhor e dirão, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu preguei, eu nem estava lá. Jesus vai dizer, mas eu nem te conheço. Você usou meu nome porque você quis. Porque eu nem sei quem você é. Ó, que mico. E pior que o mico é a sentença depois. Eu queria nessa noite convidar você a viver uma vida de oração.
a orar por coisas grandes ou pequenas. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Você tem a ver com Deus. A sua vida é de Deus. Eu era uma compradora compulsiva. Eu era, tá, gente? Eu era, entenderam? Eu era uma compradora compulsiva. Eu me lembro que quando eu engravidei da Michele, eu entrei numa loja e fiz uma compra, mas eu soltei assim, acho que uns 8 cheques predatados. Comprei tudo que os meus olhos queriam e desejavam. Meu marido fazendo uma casa, sem falar com ele. E agora? Eu não comuniquei. Eu fiz o negócio sem falar. Agora se lasca e vai achar esse dinheiro onde não sei. Eu aprendi a lição. E ele pagou. Obrigada, amor. A gente faz as coisas e depois apela para misericórdia. Jesus, misericórdia. Marido, misericórdia. Não precisava apelar para misericórdia. Bastava ter pedido orientação. E eu queria te convidar nessa noite a orar. E eu quero dar para você 3 dicas de oração que Deus responde. Oração que você vai orar e que você não vai perder a sua oração. Há um Deus que diz para nós, porque essas palavras aqui são palavras de Jesus. Ele diz, por isso eu lhes digo, Jesus dizendo, eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta, será aberta. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, que se você não orar, a porta não vai se abrir. As coisas não vão acontecer. Não adianta depois você ficar pedindo só misericórdia de Deus. Que é bom você colocar tudo em Deus. Eu contei aqui para vocês que o dia que nós levamos minha mãe ao médico, estava aquela confusão, um leva, não leva, vai, não vai, minha mãe, eu não quero ir, eu não vou, aí lá tem Covid, e não sei o que, tem não sei o que, e não sei das quantas, para tudo, vamos orar. Voltamos para casa, vamos fazer a endoscopia, porque a endoscopia não sei o que, vamos fazer, tá bom, vamos pagar, porque não tem médico, vamos fazer, liga lá, vamos conversar. Antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Oramos todos juntos, já terminou a oração, já foi lá, já marcou a endoscopia, e aquilo incomodando meu coração. Aí eu liguei para minha irmã, falei, Rose, me ajuda a orar, não é pelo dinheiro, que a gente dá um jeito, né? Vida não tem preço, não é pelo valor da endoscopia, mas eu fiquei pensando, o que é que nós vamos fazer com a endoscopia na mão, depois, sem médico, não vai, precisa do SUS, de qualquer forma nós vamos precisar do SUS. Oramos, dia seguinte, vamos no posto, antes de fazer a endoscopia, vamos levar a mãe no posto, conversar lá no médico e tal. Chegamos lá, o que o médico disse? A hora que eu e a minha irmã fomos, eu e a Raquel. A hora que nós chegamos na porta do posto, eu segurei ela, falei, Raquel, vamos fazer uma oração aqui, no meio da rua. Vamos orar para que Deus nos oriente, para que Deus nos leve na pessoa certa, para que as coisas funcionem do jeito de Deus. Vamos só ser guiada. Vamos deixar ele pegar na mão da gente, vamos embora, vamos entrar. Nós entramos, as coisas aconteceram, tudo certinho. Minha mãe, graças a Deus, está bem melhor. Ainda não está 100%, mas vai ficar em nome de Jesus. E falamos isso, conversamos com as pessoas certas. A hora que entrou dentro da médica, a doutora lá atendendo, ela disse, não, ela não aguentaria, irmã.
uma endoscopia fraca do jeito que ela está. Ela precisa primeiro se fortalecer, tomar os medicamentos certos. Olha aí o que a gente ia fazendo. Ia matar minha mãe. Uma pequena oração no meio da rua. Às vezes nós deixamos Deus em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sexto. E quando tudo dá ruim, aí a gente volta. Ah, Deus, misericórdia. Então, primeiro passo, aprenda a orar. Orar por qualquer coisa. Quando às vezes alguém vem me pedir um aconselhamento, eu estou olhando na cara da pessoa, a pessoa falando e eu aqui. Senhor, Senhor, me orienta, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu não sei o que fazer com esse problema, não. Senhor, Senhor. Quando sai, a pessoa sai feliz, abraça. Obrigada, como a senhora é uma mulher sábia de Deus. Eu fico pensando, mal sabe essa pessoa que eu estava aqui apavorada falando com Deus. É o Senhor, tudo é Ele. Ore. Ele que está dizendo, peça. Peça que eu quero dar. Busca que eu quero ser achado. Bate que eu quero abrir. Mas faça isso, ore. Clame, peça ao Senhor. Crie o hábito de colocar Deus em tudo, na sua vida, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Quando a gente faz isso, essa é a vontade de Deus. A oração que Deus responde. Agora eu quero falar. Em primeiro lugar, você precisa orar. Depois que você orar, agora você precisa saber qual é a oração que Deus responde. Abra a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Eu estou em Atos. João, capítulo 15. Versículo 7. Diz assim, quem achou, diga amém. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Qual é o segredo então da oração que Deus responde? A oração é você viver uma vida de obediência a Ele. Você não vai, se você vive uma vida de obediência ao Senhor, você não vai fazer nada por conta sua, você tudo vai pedir orientação dEle, e se você estiver nele, aquilo que você pedir está em concordância com Ele. É simples assim. Você não vai desejar coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, se você permanece no Senhor. Se as palavras dele estão dentro de você e você vive essas palavras. O grande segredo é a obediência. Se você quer ter oração respondida, ai pastor, eu oro e não acontece nada. Mas você faz o que você quer. Você não faz o que Deus quer. Deus não é o nosso empregado. É simples assim. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que gosta de conversar com você. Gosta de conhecer seus sonhos. Ele quer saber o que está dentro do teu coração, o que está permeando a tua vida. Ele quer saber das tuas angústias. Ele se interessa pelas tuas dores, pelos teus problemas, pelas tuas angústias, sim. E Ele quer saber. A gente não mantém segredo com Deus. Até porque se você não contar, Ele sabe. Eu falava para os meus filhos quando era pequeno, se falar a verdade, quem fala a verdade, não merece castigo. Me fala a verdade, que não apanha. Porque eu já sei da verdade. Mesmo que não sabia, eu falava que sabia. Olha eu mentindo para as crianças.
Deus quer saber. Deus quer se envolver com a sua vida. E Ele está dizendo, pode pedir que eu quero dar. Pode bater que eu quero abrir. Fica comigo, fica em mim, deixa eu ficar em você, que tudo que você desejar, tudo que você quiser, eu vou te dar. E quando eu oro, eu que sou transformada, então os meus desejos são moldados por Ele. Eu estou nele, eu permaneço nele. E tudo que eu peço, então, Ele me dá. Eu já contei aqui para vocês que é tão lindo o relacionamento da gente com Deus. É um negócio extraordinário. É esplendoroso. Eu já contei aqui para vocês que um dia eu e o pastor numa pindaíba lascada. Ui, bati meu dente. Uma pindaíba lascada. Não tinha dinheiro para nada. Eu cheguei em casa por volta de umas 2 horas da tarde. Eu falei, ai, daria tudo por um suco de abacaxi com hortelã. Você abre a geladeira, não tinha o abacaxi nem o hortelã. Tinha máximo gelo na geladeira. E eu disse, ai, como eu queria, Senhor, um suquinho. E sentei na sala. Passados uns minutinhos, eu escutei lá na porta batendo. Ah, pastora. E eu fui lá para fora, meu filho, tudo bem, um amiguinho lá, que é na nossa igreja. Ele disse assim, sabe o que é, pastora? Meu cunhado trabalha na feira. E eu, a senhora sabe, eu moro sozinha. E ele trouxe um monte de coisa lá. Eu estou morrendo de vergonha, mas eu pensei tanto na senhora. Eu posso trazer umas coisas aí? Eu falei, pode. Como pode? Pode sim. E eu me lembro que ele trouxe um bocado de coisas, assim, de verdura, legume e tudo mais. E dentre todas essas coisas estava o abacaxi. A hora que eu vi o abacaxi, eu lembrei do que eu falei. Eu falei, agora está faltando hortelã. E eu lembrei que tinha um pé de hortelã na casa desse rapaz mesmo. Eu falei, Kiko, já que você vai voltar lá para sua casa, traz umas folhinhas de hortelã para mim, meu amor. Já que você vai voltar com uma outra sacola para mim, que ele falou, tem mais coisa lá. Aí eu falei, já que você vai voltar, você traz o hortelã. E eu fiquei na minha casa. Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Você precisa de suco de hortelã, ou de abacaxi com hortelã? Eu ia sobreviver muito bem sem. Mas Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Ele gosta de te agradar. Ele gosta de te ver feliz. Não é porque você merece, nem porque você é bom, é porque você se relaciona com Ele. E quando a gente se relaciona com alguém, a gente quer fazer o melhor para essa pessoa. A gente quer dar o que a gente pode para ela. E é isso que Deus quer com você. Aprenda a orar, querida, em nome de Jesus. Você não vai perder nada, você só vai ganhar com a oração, porque você vai se relacionar com o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E Ele diz, se você estiver nele, se as palavras dele estiverem dentro de você, tudo que você pedir. Ah, mas você não sabe o que eu preciso. É muito grande. Ele não disse que tinha tamanho. Ele disse que Ele queria fazer. Não espere a coisa ficar ruim para falar com Deus. Segundo lugar, a oração que Deus responde, ela é aquela que você faz segundo a sua vontade. Vamos lá para o finalzinho. Primeiro é João. Ah, esse João era gente boa, né? Ele escreve tanta coisa boa para nós. Fala sério. Olha o que é que ele diz na primeira carta dele, no capítulo 5.
João era aquele que deitava no peito de Jesus. Olha o nível de intimidade que ele tinha com Jesus. E olha o que ele responde para nós, que ele conta para nós. Esta é a confiança, versículo 14, eu não falei, né? É o 14, tá? Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Precisa primeiro o quê? Se aproximar de Deus, tá bom? Aí ele diz, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. E sabemos que temos o que dele pedimos. Você prestou atenção no que você leu? Tem certeza? Você quer que eu leia de novo? Ele diz que nós temos se nós nos aproximarmos de Deus, nós temos uma confiança, que tudo que nós pedimos segundo a vontade dele, é certo que ele vai nos ouvir. E ele diz, mas é certo que ele nos ouve, porque se nós estamos próximos de Deus, nós não vamos pedir o marido da vizinha, por exemplo. Nós não vamos orar para que o casamento do fulano não dê certo, para que eu fique com um fulano. Porque essa não é a vontade de Deus. Eu não vou orar para receber do outro, aquilo que é do outro, por exemplo. Eu vou orar segundo a vontade de Deus. E é certo que, sendo a vontade de Deus, Ele me ouve. Por exemplo, você pode orar pela salvação da tua família. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E se você então começar a clamar para que Deus incline o coração de alguém da sua família, Deus pode fazer isso. Ele tem os meios dele. Deus pode quebrantar coração. Ele sabe como fazer, ele sabe como mexer. Então, se é a vontade de Deus, é certo que ele nos ouve. Ah, meu casamento deu ruim. Mas não é a vontade de Deus não é que seu casamento seja uma bênção. Comece a orar pelo seu casamento. É certo que Deus vai te ouvir. Deus não quer que os meus filhos se percam, então eu posso orar para que Deus cuide dos meus filhos, que eles não se percam, que afaste as amizades que não prestam da vida deles. Deus é a vontade de Deus, isso é certo que Ele me ouve. Então eu posso orar, e sabendo que aquilo é a vontade de Deus, eu não preciso ter dúvida nenhuma, Ele vai me dar. Quer uma outra oração que Deus responde? Está lá em Marcos capítulo 11, vamos lá? Marcos, capítulo 11. Versículo 24. Falei, meu Deus, que referência é essa que eu coloquei? É 11:24. Não, então, mas eu estou no 10:24. Falei, Senhor, tenho certeza que não foi isso. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Já recebi. Os irmãos sabem aí da minha campanha com o Bruno, né? Para comprar as coisas do Bruno. E essa semana a pessoa que está fazendo lá o elevador, ainda está faltando R$450. E essa semana eu orei agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigada por esse dinheiro. Eu não sei em que bolso que ele está, mas eu sei que esse dinheiro existe, e o Senhor vai me trazer. Eu não sei aonde está, Senhor, mas muito obrigada por esse dinheiro. Também não sei ainda onde está, mas vai aparecer.
Você já recebeu, você só não viu. Já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu, você só não apalpou ainda o teu milagre. É isso que a palavra está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. Eu digo para vocês, aquilo que vocês oraram, creia que vocês já receberam. O receberam já aconteceu, é passado, já foi. Você pode não ter visto ainda, mas já aconteceu no mundo espiritual. Então comece a viver o milagre, a profetizar o milagre, a falar o milagre, a se preparar para o milagre. É como se você ficasse grávido do seu milagre. Epa, vou me preparar para isso. Eu quero uma casa. Então, o que eu vou fazer? Não tem a casa ainda. Eu me lembro que quando a gente estava construindo a nossa casa, eu comprei um monte de arranjinho de flor que eu queria pôr na casa. Me lembro do Silvio dizendo assim, mas esse é depois. Não, depois não, a casa já tem, não sei cadê. Mas eu só não sei aonde está a casa ainda, mas eu sei que tem uma casa para mim. E eu vou fazer o meu enxoval. Eu quero casar. Eu vou me preparar para casar. Por quê, meu Senhor? Como é que, onde está a esposa, onde está o esposo? Não sei ainda, mas eu vou me preparar. Porque o meu milagre vai chegar. E é isso que você precisa acreditar. Eu quero um bebê, eu vou comprar uma casa que tem um quarto a mais. Por quê? Para caber o meu bebê, onde eu vou pôr quando ele nascer. É isso que nós precisamos viver, crer que já aconteceu. No mundo espiritual já foi, já é. Diga para a pessoa que está do teu lado, já é. Já é, querido, já é. Está acontecendo lá no mundo, no reino espiritual, já aconteceu. Falta só materializar. A fé, Hebreus capítulo 11, todo mundo conhece. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é. Você está com a sua Bíblia aí? Coloca aí, onde está escrito a fé é. Faz um círculo aí. A fé é. Ela não vai ser, ela é. A certeza. Fé não é um sentimento. Fé é uma atitude. Eu vou agir em fé. Eu não estou sentindo nada. Não, quem disse que é para sentir? Quem disse? Quantas vezes eu já fui orar assim, Senhor, você sabe que eu queria dormir. Eu não queria estar aqui não. Mas eu vim. Eu vim aqui para falar com o Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Não tem nem palavra. Estou até com preguiça de falar. Mas eu estou aqui, Senhor. E daqui a um pouco você começa a sentir. Não é sentir para ter as coisas. É você fazer aquilo que é para ser feito. E viver o teu milagre. Aqui, não aconteceu ainda. Mas na sua mente já aconteceu. Porque o Senhor já liberou uma palavra. Porque o Senhor já disse que quando você orou, Ele já ouviu. Está esperando o quê? Para ter atitude de fé. Sabe por que a igreja não tem experimentado os mesmos milagres que o povo do passado viveu? Porque a igreja hoje não ora. Faz um culto de oração aqui. Você vê quantos vêm. Essa geração não aprendeu a orar. Acho que alguém já ouviu falar aqui, não sei se todos, mas pelo menos alguns já ouviram. Ouviram falar de um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. Alguém já ouviu falar? Quem pregou esse sermão foi Jonathan Edwards. Eu comprei o livro para saber o que tinha nesse sermão. Porque as pessoas se agarravam às cadeiras enquanto ele falava. Se agarravam às cadeiras e falavam, eu quero Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Gritavam, eu comprei o sermão para ver.
para ler o livro, para saber o que tinha naquele sermão. Eu li o sermão e não vi nada de extraordinário. Mas sabe o que aconteceu? Esse homem orou 9 horas antes de pregar esse sermão. A hora que ele abriu a boca, o poder de Deus se manifestou, a unção de Deus estava naquele lugar, tudo que era preciso no reino espiritual aconteceu naquele lugar. Um sermão que você olha, lê, inclusive ele escreveu e leu esse sermão. Era uma homilia que eles faziam. Pois é, qual foi a diferença? A oração. E eu quero dizer para você, querido, se você não aprender a orar, se você não viver uma vida de oração, talvez você nunca experimente um milagre, talvez você nunca experimente algo extraordinário do Senhor. Você vai viver uma vida ordinária. Está tudo certinho, no seu devido lugar, nada sai do lugar, está tudo na ordem. Eu quero te convidar nessa noite a viver uma vida extraordinária. Eu quero convidar você nessa noite para viver uma vida extra, acima daquilo do normal. Não seja um crente medíocre, seja um crente acima da média. Em nome de Jesus, nós só vamos conseguir isso orando, clamando, se relacionando com Deus intimamente. A palavra de Deus diz no Salmo de número 25, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Para aqueles que buscam a presença dEle, Deus tem segredos para te contar. Deus não quer só ouvir as suas lamúrias. A hora que deu tudo ruim, você chega para Ele, Senhor, está tudo ruim. Não, Ele quer ouvir os seus sonhos, Ele quer ouvir os seus segredos, Ele quer ouvir o seu coração, Ele quer também te contar coisas que acontecem lá no céu para você. Ele diz que Ele não faz nada sem antes falar com um dos seus profetas. Ele não faz nada sem falar com um mero mortal como eu e você. Mas por que Ele fala? Porque tem alguém disposto a ouvir. Vamos ser uma igreja diferente. Vamos ser em 2021 aquela igreja que ora, que clama, que busca, que pergunta para Deus, que pergunta para Ele qual é o que Ele deseja. Nós não vencemos as nossas batalhas na força do nosso braço. Ninguém vai vencer. Nós vamos vencer orando, gastando tempo com o Senhor, falando com Ele, pedindo orientação. O que o Senhor acha disso aqui, Senhor? Eu falava acho que foi para o Aleph que eu disse para ele. Às vezes eu vou preparar as músicas para o louvor e falo, Senhor, foi para você, Aleph, que eu falei isso? Com que música você quer ser adorado hoje? Eu quero cantar a música que o Senhor quer ouvir. O que você tem feito da sua vida? Você tem pedido a opinião de Deus? A gente arrebenta a cara, porque a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Essa é a nossa verdade. Você vê alguém todo bonitinho, todo certinho, com o seu olhar. Aí você vai conhecendo a pessoa e fala, meu Deus, parecia. É que nem Denorex. Quem é desse tempo do Denorex? Alguém lembra daquele comercial? Parece, mas não é. Mas se a gente ora, se a gente anda alinhado com Deus, a gente não vê o que parece, a gente vê o que é. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar
a ser além dessas 4 paredes do culto de quinta e domingo. Quero que você saia daqui consciente de que se você não tem visto milagre, a culpa não é de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A culpa é minha, a culpa é sua. Porque nós nos acostumamos a vir à igreja quinta-feira e domingo. Quando vamos? Quando vamos? E não temos vivido milagres. E Ele diz: batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pedi e pedi de novo, quantas vezes forem necessárias, até que o milagre se estabeleça. Não desista de orar. Tem bênçãos para você, tem milagres à disposição. Mas não é falando da vida dos outros, não é olhando no Facebook, não é grudado no WhatsApp, não. É com o joelho no chão, é com a cara no pó. É no relacionamento de intimidade, não é só no quarto trancado. É em todo tempo, a cada momento. É buscando, é desejando, é tendo fome, é tendo sede, dizendo para Ele: você é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é bem-vindo nesse negócio que eu vou fazer. Já contei aqui para os irmãos, era uma brigaiada meus filhos quando criança, na mesa: porque pegou meu garfo, porque sentou na minha cadeira, porque o meu prato é esse, porque ele pegou meu prato. Um dia nós falamos: epa, nós vamos convidar Jesus para almoçar e jantar e tomar café conosco. Essa cadeira aqui é de Jesus. Colocamos uma cadeira na mesa, uma cadeira, e aí, Jesus está vendo vocês brigar. Vocês vão ficar brigando? Vamos respeitar, Jesus está sentado aqui à mesa conosco. E eu me lembro que um dia chegou uma visita, as brigas acabaram, mas chegou uma visita e foi sentar na cadeira de Jesus. Aí a Michele gritou: não senta aí. Não senta aí, por quê? É a cadeira de Jesus, e Jesus que senta aí. Você tem convidado Jesus à sua mesa? Você tem convidado Jesus para estar na sua casa? Para entrar no seu quarto, para dormir na sua cama? Faz uma experiência. Diga: Senhor, eu vou deitar, deita aqui do meu lado, fica aqui comigo. Porque um relacionamento de intimidade permite que Ele esteja na sua cama, que Ele esteja na sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar que você estiver. Vem, pastor, orar. Fecha teus olhos. Fala para Ele que você quer ter intimidade com Ele. Pai, nós te agradecemos. Sabemos que as nossas palavras, aquelas que saem de dentro de nós, motivadas pelo Teu Espírito, Pai, não são palavras lançadas ao ar. Não estamos falando com alguém que não existe. Tampouco estamos falando com alguém que é surdo. Também não estamos falando com alguém que é indiferente. Estamos falando com alguém que disse que quando nós buscássemos o Senhor em oração, certamente o Senhor ouviria, Pai, quando esta oração fosse feita conforme a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a sempre orar conforme a Tua vontade. E que a gente nunca venha esmurecer na oração. Porque às vezes, Pai, nós
nós nos empenhamos em começar tantas coisas, mas na caminhada nós desistimos de tantas delas também. E uma delas, às vezes, é a oração. Não sabemos quando o Senhor responderá às orações que serão feitas, inclusive aquelas conforme a tua vontade. Mas precisamos perseverar, Senhor, porque no tempo certo, o Senhor certamente abrirá as janelas dos céus e derramará sobre nós bênçãos sem medida. Pai, que esta mensagem fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. Sabendo, Pai, que Tu és um Deus que tem prazer em responder às nossas orações. E como aprendemos, a oração não é simplesmente lançarmos os nossos pedidos ao Senhor, mas também ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a ser não somente um transmissor de pedidos, mas um receptor de direção do Senhor para nossas vidas. Obrigado, que esta palavra fique no melhor lugar dentro do nosso coração, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora para todos sempre. Que o Senhor, que Ele te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém, meus irmãos? Até domingo às 9h30, para aqueles que chegam em cima da hora. Para aqueles que chegam antes, até as 9h20. E para aqueles que chegam depois, preguiçoso, chega no horário, viu?